bem-vindo a mais um culto que nós estamos aqui para prestar ao Senhor Deus. Eu espero que você continue bem aí onde está, na sua casa, ou então já em algum lugar com alguma liberdade para locomoção, o que é muito bom. Nós continuamos a orar por toda esta situação. Graças a Deus, nós já podemos usufruir de alguma liberdade, não é? Ainda não é desta vez que nós nos encontraremos no nosso local de culto, mas esperamos que dentro de breve já possamos dar algumas informações a vocês a respeito dessa possibilidade. Estamos a trabalhar em função de todas as diretivas que o Governo tem dado para conseguirmos da melhor forma possível. O nosso local de culto em Guimarães é um bocadinho pequeno, portanto é preciso alguns ajustes e então dentro de mais alguns dias, talvez, quem sabe, possamos já dar algumas informações a respeito disso. Bem, mais uma vez, seja muito bem-vindo e eu espero que este tempo seja um tempo em que você se pare para agradecer a Deus, para louvar a Deus e para ouvir aquilo que Deus tem para dizer ao seu coração. Aproveite desde já, faça isso e tenha um bom culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que abençoes este culto, que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e que a cada dia te possamos amar mais e mais. Cuida de nós, ó Pai, abençoa a nossa igreja em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Salmo 145, versículo 1 ao 13. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza, que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis e eu anunciarei tua grandeza. Todos contarão a história de tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre a tua justiça. O Senhor é misericórdio e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as tuas obras te darão graças ao Senhor e teus fiéis te louvarão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e majestade e glória do teu reino. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre as promessas. É bondoso em tudo o que faz. Hoje é tempo de louvar a Deus. Todos os dias são dias de louvar a Deus, mas hoje em especial nós separamos para esse momento. Infelizmente não podemos estar juntos, mas o nosso espírito está ligado ao espírito dos nossos outros irmãos. Não apenas aqui em Guimarães, mas por onde a Igreja do Senhor Jesus se espalha por este mundo. Louve ao Senhor através deste cântico junto conosco.
cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é meu prazer ouvir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar. O próximo cântico que nós vamos cantar fala sobre a nossa alma bendizer ao Senhor. Você já parou para pensar tantas coisas boas que Deus nos tem dado? Sim, em meio a toda esta circunstância complicada que nós estamos a viver. Por que não fazer como o profeta Jeremias, que gostava de trazer à memória aquilo que lhe trazia esperança? E em função disso, assim como o poeta dos Salmos, louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, pelos aprendizados, até mesmo pelas dificuldades, porque através delas nós podemos crescer. Bendiga, leve a sua alma a bendizer ao Senhor através deste hino. Bendiz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor.
Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor Deus, entro na Tua presença, Senhor, para agradecer a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor cuida de todos nós, sabemos que é o Senhor que cuida, Senhor Deus, de todos os países, todas as nações, do mundo inteiro, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle porque o Senhor fez todas essas coisas. Por isso nós confiamos em Ti, ó Pai. E neste momento só quero agradecer, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias que estão longe. Te agradeço, Senhor Deus, pela outra família que nós temos aqui, que é a Tua igreja. Agradeço pela vida de cada irmão que tem nos assistido, que tem cuidado de nós. Te agradeço, Senhor Deus, pelo entendimento e sabedoria que o Senhor tem dado para nós. E que nós possamos, Senhor, sempre procurar refúgio em Ti, ó Pai. Porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. Senhor, neste momento, eu peço que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus. E não deixe, Senhor, nenhuma dúvida em nossos corações, Pai, para que nós possamos crer somente em Ti, na Tua palavra, Senhor Deus. Fique conosco e fale aos nossos corações, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Depois que nós conseguimos, ou podemos, passar a sair um bocadinho e tal, etc., nestes dias tão bonitos que têm feito, é bom apreciar aquilo que é a natureza. A primavera é uma época do ano tão bonita, as coisas voltam a nascer, é um renascimento, é como se fosse tudo novo outra vez. É o que representa muitas vezes aquilo que Deus faz na nossa vida. Louve a esse Deus do universo, não apenas por aquilo que Ele faz pela natureza, mas aquilo que também faz na minha e na sua vida. Deus do universo e de toda a criação, Tu reinas sobre os céus e terra. Glória a Ti e adoração, Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, santo. Deus, Tu és Senhor. Sobre a terra e céu, Deus do universo, Deus do universo e de toda a criação, Tu reinas sobre os céus e terra. Glória a Ti e adoração, Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, santo. Deus, Tu és Senhor. Sobre a terra e céu, aleluia, a Ti, grandioso Deus, aleluia, toda honra, glória e poder, aleluia, ao Rei sobre a terra e céu. Deus maravilhoso,
Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome, mesmo que virtualmente. Obrigado pelos seus cuidados em nossas vidas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através de sua palavra pregada hoje. Em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde a todos. Bom, mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Por isso, abre a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, e nossa leitura hoje será do versículo 16 até ao versículo 34. O que vemos aqui é agora Paulo em Atenas, continua na sua segunda viagem missionária. Depois de sair de Bereia, ele vai até Atenas, e aí então ele está, e é aqui que a narrativa se situa. Vamos ler a palavra de Deus. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: "Que quer dizer este paroleiro?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos." Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto." Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: "Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: "Acerca disso te ouviremos outra vez." E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. E por isso nós pedimos, Santo Espírito de Deus, ilumina-nos
leva-nos à compreensão, para que assim nós possamos viver de acordo com a Tua palavra, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois é, continuamos aqui na viagem que Paulo está a fazer na companhia dos seus amigos. E agora então Paulo está em Atenas, como nós vimos no texto. Eu queria pontualizar aqui 3 coisas. A primeira coisa é o amor de Paulo pelos perdidos. E isso nós vemos do versículo 16 até o versículo 23. Paulo chega em Atenas, está lá à espera dos seus amigos, e o texto vai dizer que ele se revoltava, que ele ficou revoltado. A palavra aqui tem um sentido, e aqui a revolta tem muito mais a ver com o amor de Paulo para que as pessoas não se percam no dia de Cristo. Ao olhar toda a idolatria, ao olhar toda a forma como a cidade de Atenas e os seus habitantes viviam, Paulo se comove, Paulo sente um ardente desejo de anunciar para eles o verdadeiro evangelho. Porque como nós vimos mais embaixo, ele vai dizer que eles são extremamente religiosos. Portanto, no entanto, Paulo vê que eles são religiosos, mas não estão firmados no Deus que criou todas as coisas. Portanto, o amor de Paulo aí é expresso ao olhar a perdição daqueles atenienses. É por isso que o texto aqui vai dizer, ele se sente revoltado. E eu quero te chamar a atenção para não olhar no sentido de revoltado, mas no sentido de aquecido, estimulado, comovido com a posição dos atenienses que estavam a caminhar para a perdição. É isso que move Paulo, é isso que faz o coração de Paulo borbulhar, e por isso ele não fica parado. Ele olha essa cidade idólatra, ele se incomoda com isso, e aqui desde já uma coisa que nós podemos aprender com a atitude de Paulo é que o Evangelho de Cristo tem que nos levar a ter essa sede, esse coração inflamado, para que nós possamos anunciar, para que as pessoas não se percam no dia do julgamento de Cristo. Então, Paulo está aqui e a primeira coisa que ele faz é que ele sente um forte desejo de anunciar o verdadeiro evangelho para aqueles homens que estavam perdidos. Como é que ele faz isso? Primeira coisa que ele faz esse anúncio na sinagoga, como era de costume já. Mas não fica somente na sinagoga, ele também vai até as praças. E aqui as praças, naquela cidade em particular, não era somente um lugar do mercado, mas era lugar de encontro, também era lugar onde aconteciam os julgamentos aí nas redondezas, onde se discutia a política, por exemplo, mas também onde os filósofos se reuniam para poder transmitir as suas ideias. Portanto, Paulo chega numa cidade que é extremamente propícia, porque aceita muitas ideias, então ele vai para a praça e aí começa a proclamar o evangelho também. Não é? Interessante dizer que Atenas era conhecida nessa altura como uma cidade universitária, uma cidade de pensadores, e por isso muitos iam para lá para poderem transmitir as suas ideias. Então, em volta da praça havia esses lugares, e é para lá então que Paulo vai com essa intenção de anunciar o evangelho para as pessoas aí em Atenas. Aí então ele está, e o versículo 18 vai nos dizer que havia aí 2 grandes grupos de filósofos, os epicureus, discípulos de Epicuro, que tinham como base principal da sua doutrina, do seu ensino, de que tinham que procurar somente o prazer como a realização maior. Eles eram materialistas
de forma mais simples de dizer. Eles não estavam preocupados com mais nada senão com a matéria e com o prazer próprio. Por isso, a base do ensino deles era: procura o prazer e o resto deixa para lá. O outro grupo são os estoicos, que começou com os Zenos, portanto eram discípulos de Zeno, e a base da sua doutrina, também do seu ensino, era que o prazer não era bom, mas a dor também não era má. Portanto, viva segundo a tua própria razão e ser autossuficiente. Essa era a base do ensino dos estoicos. É interessante olhar para os estoicos que ensinavam isso: viva a tua própria razão, ser autossuficiente. Que os 2 primeiros líderes deles se suicidaram, né? Apesar de ensinarem tudo isso. Por quê? Porque o vazio estava lá. E é isso que Paulo identifica tanto no ensino de um como de outros. Há um vazio que só Deus podia preencher, e por isso ele sai inflamado com esse desejo de anunciar o Evangelho. O que chamou a atenção das pessoas aí na pregação de Paulo é Jesus e a ressurreição. Jesus e a ressurreição. Os outros filósofos, ao ouvirem Paulo falar sobre isso, fez-lhes alguma confusão, e isso chamou a atenção deles e falou assim: peraí, que notícia nova é essa que tu estás aqui a trazer? Né? Vemos isso no versículo 18. Ao ouvirem aquilo que Paulo pregava, Jesus e a ressurreição, eles disseram: peraí, queremos saber mais sobre isso. Venha falar mais sobre isso. Apesar deles em alguns momentos ainda não reconhecendo quem ele era, talvez nos primeiros dias alguns começaram a zombar de Paulo, mas eles falam assim: não, vem e fala para nós sobre isso que tu estás a ensinar. Mas não ficaram somente em ouvi-lo aí na praça. Eles pegam em Paulo, e aqui deixar bem claro, quando o texto está a dizer: e tomando-o consigo o levaram, não está associado com o que aconteceu, porque nas outras cidades, porque tanto em Tessalônica como também em Filipe, né? Paulo foi pego e levado para o julgamento. Aqui ele não está a ser levado para o julgamento, mas ele está a ser levado para uma outra instância. E o texto vai dizer, ele está a ser levado para o Areópago, onde tinham pessoas que era o concílio, que se reunia aí para analisar todo o novo ensino que vinha até a cidade, para saber se esse ensino colocava em causa, então, o Estado. Se colocava em causa tudo aquilo que era o ensino do Império Romano. Era na Grécia, mas a Roma é que estava no controle de todas as coisas. Então eles o levam até aí, ao Areópago, onde está o concílio, e falam assim: olha, fala. O que é que tu estás a ensinar de novo? É interessante também que o texto vai nos dizer que as pessoas na cidade de Atenas gostavam de ouvir coisas novas, gostavam de novidades. Paulo então se levanta no meio do Areópago, no versículo 22, e ele, com um toque de mestria, começa a sua apresentação elogiando os atenienses. Ele diz assim: olha, eu andei pelas vossas cidades, eu vi muito da vossa cidade, e a conclusão a que eu chego é que vocês são muito bons, vocês são muito religiosos. E isso é uma coisa boa. No entanto, só que vocês estão focados naquilo que não é o certo. E ao olhar, ao passear, ao ver a vossa cidade, eu encontrei um altar que tem essa inscrição: ao Deus desconhecido. E então quero vos anunciar sobre esse Deus desconhecido. Aqui
parece uma piada. Porque se Atenas era conhecida como a cidade do conhecimento, eu posso dizer, na cidade do conhecimento se adorava um Deus desconhecido. Ou seja, eles não tinham conhecimento sobre todas as coisas. Por quê? Porque tinham lá um altar a um Deus desconhecido. De alguma forma demonstra algum zelo, alguma sabedoria deles, porque na ideia dos atenienses, dos gregos, dos romanos naquele tempo havia muitos deuses. Então, para não melindrar um Deus que nós não conhecemos, vamos colocar aqui alguns altares ao Deus desconhecido, assim ele não fica chateado conosco e não traz nenhum tipo de castigo sobre nós. Talvez essa era a ideia de algumas pessoas em Atenas e por isso é que tinha isso. Mas Paulo se agarra a isso para então apresentar aquilo que ele queria trazer aos atenienses, ao Deus desconhecido. E ele fala, é sobre esse Deus desconhecido que eu vos quero falar. E a partir daí, então, Paulo apresenta o Evangelho não somente para os povos na praça que o ouviam já, mas aqui a toda a classe e, por conseguinte, tendo a permissão para poder, à vontade, sem nenhum tipo de perseguição, anunciar então essa nova doutrina. Ele está aí e a primeira coisa que ele faz, lembram que eu falei qual era a base desses filósofos que aí estavam? O centro era o homem. Por isso eles diziam, procura o prazer. Por isso eles diziam, olha, segue a tua própria razão e sê autossuficiente. O centro era o homem. Paulo chega e então apresenta o seu evangelho, trazendo Deus como o centro de todas as coisas. Primeira coisa que ele faz é transmitir o evangelho àquelas pessoas a partir do texto bíblico, mas também apegando-se àquilo que os próprios filósofos, que os próprios poetas também falavam naquela cidade. Vamos ver como é que ele faz isso. No versículo 24 nós vemos a declaração de que Deus é o Criador de todas as coisas. Ao contrário daquilo que os epicureus e que os estoicos afirmavam, Paulo chega e diz assim, não é o homem que é o centro, Deus é o centro. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Olha o que diz o texto. O Deus que fez o mundo e tudo o que neles existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. E 25a diz, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Ele chega e afirma, olha, o Deus que criou todas as coisas, é esse Deus que eu vos quero apresentar. Ele é o dono de tudo. É nele que tudo está centrado. Tudo que existe veio à existência por meio dele. Por isso, ele deve ser o centro do nosso viver, o centro da nossa adoração. Não coloque a tua confiança naquilo que os estoicos vos dizem, essa vossa filosofia dizendo viva o teu prazer, não coloca. Até porque vocês procuram o prazer, mas não encontram no final. É interessante, como eu disse no início, os estoicos que diziam assim, olha, segue a tua própria razão e ser autossuficiente. Os seus primeiros líderes não encontraram essa mesma razão, nem foram autossuficientes, porque precisaram se suicidar de tão frustrados que ficaram no meio de toda suposta sabedoria que eles tinham. Então Paulo vem e diz assim, olha, não é isso. É Deus que é o centro. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Segunda coisa que Paulo faz é dizer então, Deus é
também o sustentador, o soberano, o provedor de todas as coisas. E nós vemos isso do versículo 25, a parte B, e até ao versículo 29. Como é que ele faz isso então? Ele já usou o texto bíblico dizendo assim, olha, Deus é o Criador, e aí a base é Gênesis capítulo 1, e ele então depois pega no resto e continua. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele começa com essa grande afirmação. Deus não somente criou, como também ele continua a cuidar da sua criação. Como? O texto vai dizer aqui, olha, ele dá vida, respiração e tudo mais. De alguma forma ele estava a dizer para aqueles filósofos que eu estou vos a apresentar um Deus que nele tudo se encontra. A razão que vocês procuram, o prazer que vocês procuram, a autossuficiência que vocês procuram, não é nada, porque tudo isso só se encontra no Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Ele é o soberano. Tudo se move e gira em torno dele. Ele é o centro de todas as coisas. O apóstolo então aqui vai trazer essas afirmações bíblicas. E quando nós vamos ler o texto, o versículo 26, ele vai dizer assim, ó, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E aqui eu quero, aqueles que participaram da nossa reunião de oração na terça-feira, nós podemos ver como Deus, na sua soberania, no seu cuidado, ao prover todas as coisas para o homem, depois que Noé saiu da arca, é ele que espalha todas as famílias, fazendo cumprir a bênção que ele tinha dado aos homens, de que eles seriam frutíferos, iriam se multiplicar e iriam ser abençoados com filhos. Nós vimos aí o texto que eles então têm muitos filhos e vão povoando, vão se multiplicando pela terra, e Deus vai espalhando, colocando cada um deles geograficamente em vários pontos da terra. E ele está dizendo assim, olha, esse Deus que é soberano, ele fez de um só homem todas as raças. Tudo começou nele. É ele que criou todas as coisas. É ele que faz. É ele que sustenta todas as coisas. Fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A sua habitação não é a habitação de Deus, mas a habitação do homem. Ele está dizendo assim, olha, foi Deus que espalhou todos nós por esse mundo afora. Com um propósito, para buscarem a Deus. E aí ele vai dizer, se porventura tateando, mesmo sem conhecendo, mesmo sem ter o conhecimento de Deus, talvez como vocês, ou filósofos de Atenas, ou pessoas comuns que vivem em Atenas, ainda que vocês não tenham conhecimento, mas olha, mesmo tateando, quando vocês olham para a criação, vocês podem ver Deus, como Paulo vai afirmar depois em Romanos capítulo 1, nos versículos 18 a 20, ele vai dizer assim, olha, a olhar para a criação, o homem se torna não tem razão de dizer não conheço Deus. O texto continua, depois de Paulo se fundamentar naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que são os ensinos da palavra de Deus, ele então se apega àquilo que são as palavras dos poetas, das pessoas influentes na cultura grega, e diz assim, olha, até mesmo tateando, muitos de vocês afirmaram aquilo que Deus é. E ele vai usar então o exemplo da fala de dois poetas. Ele vai dizer, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Ele se agarra a isso e ele vai terminar essa secção, então, onde ele está
afirmar o Deus sustentador, o Deus soberano, o Deus provedor, dizendo, olha, toda geração vem de Deus. Por isso, não ofendam Deus. Não ofendam Deus, identificando-o com as coisas criadas. Ele está muito acima das coisas criadas. A divindade não é semelhante a ouro, não é semelhante a prata, não é semelhante a pedra, nem ao trabalho da arte ou da imaginação do homem. Não são essas estátuas, esses monumentos que vocês esculpiram, não são os altares que vocês edificam aqui na cidade que devem ser identificados com Deus, porque Deus está muito mais acima disso. E fazer dessa forma é ofender a Deus. Ele termina, então, trazendo essa grande verdade, dizendo, olha, não ofendam a Deus, identificando com aquilo que é a obra da sua criação. Ele é o Criador, Ele é o provedor, é o sustentador, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, ao apresentar o seu evangelho, Paulo apresenta Deus como o Salvador do ser humano. No versículos 30 e 31, ele vai falar assim, olha, apesar de tudo isso, apesar da forma como vocês vivem, ofendendo esse Deus que eu vos trago, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas antes, pelo contrário, ele vos dá a oportunidade de se arrepender. Ele vos dá a oportunidade de se arrependerem. Portanto, o que ele está a ensinar é que o Deus que criou todas as coisas, que provê todas as coisas por amor, ele veio ao encontro do ser humano, chamando-o ao arrependimento. E chama-o ao arrependimento por quê? Porque, como Paulo já apresentou, e a ideia é sempre a mesma que nós vemos no livro de Atos, Paulo apresenta Deus como Criador, portanto Deus criou todas as coisas perfeitas. Como diz lá o texto de Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que tudo era muito bom. Tudo estava perfeito. Esse é o Deus da criação. Portanto, no entanto, o homem pecou e se afasta daquilo que são os propósitos iniciais de Deus. Há uma quebra no relacionamento por causa do pecado do homem. Mas Deus, na sua graça, Ele envia o seu Filho para que, ao morrer na cruz, pagasse pelos pecados de toda a humanidade, para que assim a humanidade, o ser humano, pudesse ser restaurado na comunhão com Deus. E o ser humano só pode ser restaurado nessa comunhão com Deus quando reconhece que não é ele o centro, como os estoicos estavam a ensinar, mas que Deus é o centro de todas as coisas. É nele que tudo se deve centrar. E por isso, na sua provisão, o homem precisa reconhecer-se como pecador e aceitar que Cristo veio, viveu uma vida santa e pura. Morreu na cruz do Calvário, porque os pecados dos homens só poderiam ser perdoados, justificados por meio do derramamento do sangue de um homem justo. E esse homem foi Jesus Cristo. Morreu por causa do meu e do teu pecado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, arrepender-se é reconhecer que eu não sou nada, eu sou pecador, mas que Deus, na sua graça, enviou o seu Filho para morrer por causa dos meus pecados. E ao colocar minha confiança nele, eu hoje, então, deixo de viver, não me colocando no centro, mas colocando Deus no centro da minha vida para viver uma vida diferente daquela que eu vivia.
ele fala do arrependimento. Ele diz, Deus veio ao encontro do homem. E importa que o homem, então, se arrependa. Por que que o homem precisa se arrepender? Ele vai terminar, então, no versículo 31, dizendo assim, porque o próprio Deus, que é Criador, que é sustentador, mas que também é Salvador, Ele um dia virá para julgar o mundo, para julgar vivos e mortos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós encontramos Paulo a escrever ao seu amigo Timóteo, dizendo mesmo isso, Cristo virá para julgar vivos e mortos. E então ele fala sobre a ressurreição. Ele vai dizer, olha, esse Cristo que veio, que morreu por causa do teu pecado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, ele é o varão que foi destinado por Deus para que diante de todos um dia trouxesse julgamento. E a prova disso é que ele não morreu e ficou lá na tumba. Ele ressuscitou. Ressuscitou para trazer a certeza de que Deus é o Senhor de toda a existência. Ele ressuscitou e, portanto, na ressurreição de Cristo, nós podemos ver um Deus que é Salvador, um Deus que promete esperança, um Deus que cuida de todas as coisas nos mais pequenos detalhes para que o seu propósito final se cumpra. Portanto, na ressurreição, também vemos uma palavra de esperança que Paulo traz aos atenienses aí, dizendo, olha, no Cristo ressurreto, agora sim, nós temos a esperança de que nós viveremos em comunhão com Deus. E por último, nós vemos então nos versículos 32 a 34 o resultado do trabalho de Paulo naquele lugar. Para alguns estudiosos vão dizer assim, foi um fracasso, até porque nós não encontramos nenhum tipo de referência a uma igreja, de uma carta que Paulo escreva a uma igreja em Atenas. Mas deixa-te dizer, o texto nos diz que houve 3 reações aí. Primeira reação, rejeição, nós encontramos no versículo 32. Alguns ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos e escarneceram. E outros disseram, a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. Portanto, aqui nós vemos duas reações. A primeira é rejeição e a segunda é, vamos te colocar em banho-maria. Ou seja, queremos ouvir disso mais tarde. Não vou tomar nenhuma decisão já agora. O texto vai dizer que Paulo se retira no meio deles, no versículo 33, mas a terceira reação nós encontramos no versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. O resultado da pregação do Evangelho não deve ser a motivação para nós pregarmos o Evangelho. Paulo olhou para aquela cidade, viu uma cidade que necessitava de ouvir o Evangelho. Ele não estava preocupado com o resultado. Ele simplesmente anunciou o Evangelho. Nós vemos aqui 3 tipos de respostas à mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho. Com certeza, muitos ouviram e creram no Cristo que veio para redimir, e aí passaram a viver vidas não centradas no homem, como era ensinado pelos filósofos, mas uma vida centrada em Deus. Portanto, ao olhar para tudo isso, o que nós vemos é que Paulo devastou todo o sistema religioso grego, afirmando Deus como o centro. Por quê? Porque ele era o Criador, ele é o Criador, ele é o soberano que provê e sustenta todas as coisas na criação, e ele também é o Salvador do ser humano para o trazer a reconciliação com o homem. Deus
é o centro de todas as coisas e por isso precisamos viver em adoração constante a Ele. Quero terminar dizendo para ti algumas coisas. O que nós podemos aprender com esse texto é que o nosso coração precisa de arder, de desejo de anunciar o Evangelho aos perdidos. Nos nossos dias, nós também temos muitos estoicos e epicureus no nosso tempo. Como nós vimos, essa ideia de que viva o prazer, viva a realização, preocupa-te com a matéria, ser autossuficiente é uma ideia que é presente nos nossos dias também. Por isso nós precisamos viver com esse desejo de anunciar o Evangelho às pessoas do nosso tempo. Uma segunda coisa que nós precisamos, que nós aprendemos com o texto, é como é que nós devemos expressar esse ardor. Não há outro caminho senão anunciando o Evangelho de Cristo. Não precisas ter um monte de artimanhas, mas prega essencialmente o Evangelho de Cristo. Aquele que afirma Deus como aquele que criou todas as coisas muito boas. Aquele que afirma que o homem, na sua natureza, pelo pecado de Adão, ele se tornou excusável perante Deus, é pecador e perdido perante Deus. Aquele evangelho que fala que salvação somente pela graça por meio da provisão de Deus que enviou Jesus Cristo para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Mas aquele evangelho também que apresenta Deus como Salvador para nos levar para a comunhão eterna com Ele. Descansa. É a última lição que nós podemos tirar desse texto. Descansa no Deus que criou, no Deus que é soberano e por isso sustenta e provê todas as coisas para a sua criação e especialmente para o ser humano. E descansa no Deus que salva para que tu possas viver em comunhão eterna com Deus. Se você ainda não experimentou tudo isso, se você ainda vive a tua vida centrada em ti mesmo, nós queremos te convidar, vem e caminhe conosco para que assim tu possas colocar Deus como o centro da tua vida, pois Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe. Esta música que nós vamos cantar chama-se Juiz dos Segredos. Ela aponta para a figura de Jesus no sentido de Ele conhecer o nosso coração, saber aquilo que nós pensamos. Você acabou de ouvir a respeito da palavra de Deus. Eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Permita que o Espírito Santo, através desta música, como resposta àquilo que Deus lhe disse, sonde o seu coração. Traga luz e traga discernimento e direção para a sua vida. Faça desta música a sua resposta àquilo que Deus acabou de lhe dizer. Fugir.
eu que pecou, se o meu coração também errou, confessarei todo o meu mal, Jesus, me rendo a ti. Juiz dos segredos dos corações, aqui me rendo, me arrependo, Senhor, ganhaste minha alma, vem me defender, juiz dos segredos dos corações. Santo juiz, aqui estou, o que dizer-te? Não vou fugir, nem me esconder, seguro estou em ti. Muito obrigado por poder participar conosco nesse culto que nós rendemos ao nosso Deus. E vamos então terminar esse momento em oração, lembrando que agora, pelas diretrizes que o governo nos tem dado, nós vamos começar a caminhar paulatinamente para uma nova realidade, onde aos poucos poderemos estar juntos, aos poucos poderemos recomeçar a sociabilizar, a estarmos juntos, ainda com algumas restrições, mas ora por isso, para que Deus também dirija todo esse processo. Vamos terminar, então, esse tempo com uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, porque Tu, que és o Criador, és o sustentador, és o Salvador, és o Senhor dos segredos, e por isso nós podemos descansar em Ti, Senhor. Ajuda-nos a viver nossas vidas centradas em Ti. Mas mais do que isso, Pai, faça arder os nossos corações, para que nós possamos trazer essa centralidade do Senhor na vida de outras pessoas, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. E que ao longo dessa semana nós possamos continuar a refletir na Tua Palavra. Mais do que refletir, nós possamos viver a Tua Palavra, anunciando àqueles que precisam ter-te como centro das suas vidas. Despeça-nos, Pai, na Tua graça e na Tua paz. E faça-nos viver segundo a Tua boa vontade. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus. Amém.